Polêmica, jornalista da Globo viraliza com comentários sobre o X9 do Ninho. A situação aconteceu após a divulgação da lesão do Arrascaeta por parte do jornalista Diogo Dantas. E o Arrascaeta pode ficar 2 meses sem jogar pelo Flamengo. Você acompanha agora também sobre Filipe Luís, né, que a gente vem falando aí, que a gente trouxe imagens, inclusive, daquele treino que ele recebeu o colete junto com a Ayrton Lucas, e a gente falava, olha, o Filipe Luís tem a chance de estar atuando aí na zaga, né? Então agora já estão trazendo aí o lance, inclusive trouxe informação do Filipe Luís sendo experimentado na zaga. A gente vai falar sobre isso. Também vamos falar sobre a questão do Flamengo ter batido aí receita de 1 bilhão, e eu vou explicar, né? Já tinha batido 1 bilhão em outra situação, agora inclusive não inclui vendas, mas contra-ataque é bom? Nada. A gente vai falar sobre isso e de muitas outras informações aqui para vocês no canal Paparazzo Rubro Negro, com um oferecimento da Stake. Lembrando que a Stake chega com o jogo seguro. Você tem o primeiro jogo seguro, tá? Até R$150. A primeira jogada depois de fazer o cadastro, R$150, está segurado até 150, perdeu, joga de novo, mas você tem que utilizar o código promocional Paparazzo RN. Esse que está aqui, você coloca no cadastro aí o código promocional, tá? E lembrando que você pode fazer o seu depósito no Pix a partir de R$50. E olha, esse final de semana tem rodada boa aí, né? Para você tá fazendo a sua fezinha. Tem Audax e Botafogo, tem Flamengo e Fluminense, você pode estar escolhendo aí o melhor jogo para fazer, quem sabe, o seu primeiro jogo seguro, né? Pois é. Mas a gente tem que sempre começar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro 2 e também ao Facebook do Paparazzo Rubro Negro, tá? Vou começar aqui então falando sobre essa situação do Arrascaeta, né? A gente teve aí a notícia trazida pelo Diogo Dantas, confirmando, né, as nossas informações. A gente diariamente está lá no Ninho do Urubu, trazendo tudo para vocês, falando que o Arrasca não estava vindo para o campo. A gente disse para vocês que o Arrasca ainda não estava recuperado, que ele estava fora desses jogos aí do Flamengo, que não deveria nem viajar para o jogo lá, no caso em Quito, né, contra o Alcas do Equador. E aí a gente teve essa situação aí que é importante até da gente falar para vocês. Até o Diogo Dantas, que trouxe a notícia, fez uma enquete: quem deveria ser o substituto? Matheus França, Cebolinha, Gerson ou Everton Ribeiro? Everton Ribeiro ganhando com 60%. Eu teria colocado também ali o Matheus Gonçalves, né? Mas o Everton Ribeiro ganhando bem, tá? Então, falar para vocês que o prazo estipulado, né, segundo o Diogo, depois da gente trazer que realmente ele não jogaria e que não tinha uma noção assim de quanto tempo que ele poderia ficar parado, o prazo estipulado pelo Flamengo para o retorno de Arrascaeta é de 30 dias. Entretanto, pela lesão grave sofrida no adutor da coxa esquerda, a ausência pode durar 2 meses. Tá? O planejamento é deixar o meia encostado até que esteja 100% curado. Tá? Então, era necessário. Ele precisava... Lembra que ele falou no ano passado, no final do ano passado, que ele ia entrar de férias para depois ver se ele ia precisar operar? Vocês lembram disso? E eu fiquei preocupado, falei, caramba, tem Mundial, tem Recopa, Supercopa, tem outras competições aí, o Carioca e tal, no início do ano, e ele não vai poder jogar se ele operar. Ele não operou, ficou da forma conservadora, continuou jogando, atuou esse tempo todo e agora ele sentiu justamente na final. Talvez, né, se a gente soubesse que a gente não ia ganhar nada do que a gente disputou no início do ano, fosse melhor que ele tivesse parado e tivesse se recuperando, até porque ele em campo não está conseguindo render da forma que ele sempre rendeu, né? Então, o Arrascaeta podendo ficar fora do time do Flamengo por 2 meses, tá? Isso é muito preocupante, ele podendo desfalcar o Flamengo até 2 meses para ficar 100% curado. E aí eu vou passar para vocês aqui, olha, que o planejamento de deixar ele parado é justamente pelo problema crônico da pubalgia, que já incomoda o jogador desde o ano passado, e para resolver a questão não se pode ter pressa, e é preciso fazer um reequilíbrio muscular, o mesmo que o Gabigol fez e que a gente não sabia o que estava acontecendo,
né, é possível projetar a ausência dele por pelo menos 3 jogos iniciais da fase de grupo da Libertadores e a terceira fase da Copa do Brasil e 3 rodadas do Brasileiro. Tá? Então, Arrascaeta fora de 3 rodadas do Brasileiro, 3 jogos da Libertadores e também o jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Tratamento, os jogos da terceira fase, os 2 jogos da terceira fase. O tratamento aí começou no dia 20 de março, depois da lesão no adutor sofrida contra o Vasco pela semifinal do estadual, já chegou a 11 dias e serão necessários mais 30 no mínimo, tá? No mínimo. E com a evolução depende também do atleta. Como a evolução depende também do atleta, o Flamengo sabe que dificilmente terá Arrascaeta até o começo de maio, pois ele já teve outros problemas musculares, né, complicados nos últimos anos. A recuperação dessa vez deve durar entre os 45 e 60 dias, que é o que a gravidade da lesão aponta inicialmente. Segundo informações, a Arrascaeta teve lesão grau 3, tá? E rasgou o músculo. Meu Deus do céu. Ele rasgou o músculo, entre aspas aí. Lesão grau 3, rasgou o músculo, tá? Segundo o Diogo Dantas. Nessas circunstâncias, normalmente, há uma desinserção do músculo em relação ao osso e é preciso avaliar, inclusive, se o tratamento é conservador ou cirúrgico, que está descartado já o cirúrgico, tá? Depois da disputa da Copa do Mundo, o Meia ficou em repouso total antes de voltar para a pré-temporada no Flamengo, mas com o retorno passou a sofrer novamente com o problema. Após a classificação diante do Vasco, o técnico Vitor Pereira admitiu que Arrascaeta estava com dificuldades físicas antes mesmo do intervalo do Clássico no Maracanã e que jogou no sacrifício, tá? Arrascaeta já admitiu algumas vezes que não estava rendendo nem física nem tecnicamente, esteve abaixo na maioria de suas apresentações e sabia que as lesões estavam atrapalhando. Então, muito triste aí essa notícia aí do Arrascaeta, né? A gente já imaginava que ele ficasse de fora das finais e do jogo em Quito, mas é mais do que isso. Fora das finais, fora da terceira fase da Copa do Brasil, fora dos 3 primeiros rodadas do Brasileirão e fora dos 3 primeiros jogos da Copa Libertadores, né? Muito triste aí a situação, pior do que a gente imaginava. A gente fica sempre triste quando esse tipo de coisa acontece, ainda mais sendo o craque do nosso time, né? E a gente teve aí também algumas situações acontecendo, como, por exemplo, né, o jornalista Eric Faria, ele respondendo sobre essa questão. O Eric, ele falou o seguinte, ele postou um comentário sobre essa notícia do Diogo, né? Ele falou o seguinte, agora ninguém vai chorar que o X9, deve ser outro no caso, vazou a lesão do Arrascaeta? Não vai ter gritaria? Ou depende de quem dá a notícia? Em tempo, todos os repórteres estão certíssimos, mas chororô seletivo é piada. Gol de quem dá a notícia, corre atrás quem não deu, com relação ao Arrascaeta. E aí ele fala aqui, aí teve um torcedor, o Renan Flack, que respondeu, acho que tu perdeu o fio da meada, Eric, tá fazendo críticas ao torcedor, porque faz o papel dele de cobrar o que acha que deve cobrar por ser prejudicial ao clube. Vocês fazem o trabalho de vocês como bem entenderem, mas a gente escolhe se aceita ou não. Não somos obrigados a nos calar. Aí o Eric Faria. Minha crítica não é aos torcedores, fácil de entender. Não concordo com jornalista reclamando de jornalista que tem fontes. Cada um faz o seu. E para ficar claro, né, minha relação com o Vene é zero. Portanto, meu debate é mais amplo. Abraço. Lembrando que aqui eu falei apenas que eu respeito, o jornalista tem mais é que publicar o que ele recebe de informação. No caso, um jornalista pode avaliar. Eu sempre avaliei, tem notícias que eu recebo que eu prefiro deixar quieto. E essa situação do Arrascaeta, por exemplo, né? Até eu entendo o que ele está falando, eu não critico o jornalista. O jornalista, ele pode ter suas fontes, ter os seus X9s. Eu, por exemplo, escolho. Eu recebo algumas coisas, tem coisas que eu prefiro não atrapalhar o Flamengo.
Se eu soubesse que o Arrascaeta estava machucado e não ia jogar contra o Fluminense, eu ia segurar. Outro receberia, como o Diogo recebeu, e ia sair na frente. Mas eu tentei segurar para não atrapalhar o Flamengo, já que o Fluminense ia ter uma informação privilegiada de que o Arrascaeta não iria jogar. Mas o Diogo já soltou agora todo mundo comenta o que está acontecendo realmente, podendo ficar 2 meses fora, é um baita de um desfalque para o Flamengo, né? Os torcedores, então, tem torcedores que criticam, tem torcedores que apoiam o Eric Faria, mas a versão do Everton Ribeiro, inclusive, a gente gravou o Everton Ribeiro hoje na Zona Mista, e o Everton Ribeiro falou, né, sobre essa situação relacionada ao X9, né? Olha só. Que não seja um motivo que a gente perde ou ganha, ter essa escalação vazada, mas com certeza incomoda. Atrapalha na parte de querer surpreender o nosso adversário. Às vezes o Vitor está com um pensamento diferente do último jogo e quer surpreender e acaba vazando 1, 2 dias antes. Isso realmente atrapalha, mas a gente tenta deixar isso de lado, tenta focar e treinar o que a gente precisa, porque é dentro de campo que a gente vai resolver ali nossos problemas. Tá vendo? Incomoda, atrapalha, né? Incomoda, atrapalha, porque às vezes quer surpreender e não consegue. 5G Turismo, empresa do Paparazzo Rubro-Negro, né? Agência de turismo. A gente está focado nesse final de semana até segunda-feira, fazendo aí o mutirão do Racing Flamengo, tá? Então, você que está interessado aí de viajar com a gente para esse pacote em específico, né? Os pacotes normais e VIP, você pode estar entrando em contato com a gente, tá? O WhatsApp aí, o link do nosso WhatsApp no comentário fixado e no chat fixado durante a estreia. Mas está aí no comentário fixado, ou você vai lá na 5G Turismo, @5G Turismo, entra em contato pela mensagem direta. Lembrando que esse final de semana, né, o mutirão aí que a gente está fazendo de atendimento para fechar o Racing e Flamengo. Lembrando, né, que os bloqueios não são para sempre, a gente tem um prazo de validade, os valores que a gente tem apresentado para vocês podem mudar, a procura está muito grande. A gente não vai ficar naquela de ficar tentando subir, não, nada disso. A gente está pensando apenas de correr para que você consiga, né, a tempo conseguir um bom preço ainda, que quanto mais perto vai ficando do jogo, maior a procura e aí vai aumentando o preço. Então, a gente já teve muito pedido, né? Esse primeiro lote é bem provável que a gente esgote agora no final de semana. Então, você que já fez o seu orçamento, procure fechar o mais rápido possível também. Pode procurar a gente para fazer o seu orçamento ainda nesse final de semana para o jogo Racing e Flamengo. E você tem visto as animações aqui no nosso canal, também a inteligência artificial, tudo que a gente está inovando aqui no nosso canal? Então, tudo isso quem está fazendo é o Fabrício. O arroba dele tá aí, cara. Né? O Fabrício Cipreste, ele tem aí o arroba para você estar procurando ele, entrando em contato, para também fazer aí para vocês, tá? Então, cara, é muito show. Isso valoriza demais o seu negócio. Olha que top. A gente vai começar a exibir aqui as imagens do último treino do Flamengo, né? A gente, nessa sexta-feira, às 10 da manhã, vai poder registrar um novo treino. Essas imagens eu não tinha mostrado aqui no canal ontem, então a gente está mostrando aqui agora logo pela manhã e teremos mais imagens no decorrer do dia, né? A gente trazendo aqui então as informações do Flamengo enquanto a gente mostra as imagens para vocês, até para ter alguma coisa interessante para vocês verem que não seja a lata do paparazzo, né? Então a gente tinha postado, né, imagens do Felipe Luiz treinando de colete ao lado do Ayrton Lucas, né? Isso aconteceu agora essa semana. O Vitor Pereira experimentando os dois, jogando ali um do lado do outro. Na verdade, o Ayrton Lucas subindo, o Felipe Luiz ficando como um dos 3 zagueiros, no caso. E a gente, óbvio, via um treinamento que era mais de defesa contra ataque e, cara, já dava para imaginar que ele podia estar experimentando o Felipe Luiz daquele jeito, né? O Lance trouxe que, por conta aí da ótima fase
do Ayrton Lucas, o Felipe Luiz pode voltar a jogar como zagueiro, tá? Nas atividades, então, Vitor Pereira vem testando o veterano como um terceiro homem na linha defensiva. Ele que recentemente não aceitou a proposta da Rede Globo para ser comentarista e alegou que quer continuar trabalhando na beira do campo, ou dentro do campo ou na beira do campo. Ele precisa estar no campo, como ele falou, né? A gente trouxe ontem que a CBF acabou alterando aí para jogadores apenas que atuam no Brasil e que disputaram campeonatos estaduais, tá? Então, foi alterada a janela, né? Agora, os jogadores de fora não podem vir nessa janela mais, mas a janela foi ampliada até o dia 20 de abril, tá? Então, de 10 de janeiro a 20 de abril, para quem jogou algum estadual em 2023, pode ser contratado. Então, o Flamengo tem uma ampliação no tempo aí para contratação no mercado interno, beleza? A gente também tem outras informações importantes para passar para vocês aqui, como a questão do Flamengo ter batido pela primeira vez 1 bilhão de faturamento em receitas recorrentes, aquelas receitas que não incluem venda de jogadores, né? O clube se colocou entre as 30 maiores receitas recorrentes do futebol mundial, em comparação ao levantamento divulgado pela Deloitte, né? Como a pesquisa só leva em conta os times europeus, caso o Fly estivesse no ranking, seria o 26º na frente de times como Ajax, Sevilha e Villarreal. Pela 8ª vez nos últimos 10 anos, o Flamengo fechou no positivo, superávit de 136 milhões. Além disso, o Flamengo atingiu 335 milhões em patrimônio líquido, o melhor da história. É inacreditável, cara. O Flamengo está conseguindo aí se reerguer depois de ter tanta dívida. O Flamengo agora é uma realidade, um gigante, e é real, né? Mas a questão é, por que não contrata? Tem tanto dinheiro, mas não contrata por quê? Por que essa dificuldade de contratar um volante, laterais? Por quê? Né? Um meia? Por quê? Tudo bem, a gente entende que até meia tem opção agora. Mas por que não contratar, cara? O Flamengo precisa de jogadores e não estão contratando. Saíram jogadores e não repôs, né? O diretor financeiro do Flamengo, Fernando Góes, falou sobre o assunto. Ele falou o seguinte: reforça a vontade do clube de ser protagonista no cenário mundial e demonstra que temos ainda muito caminho pela frente, que o futebol brasileiro como um todo pode entregar aos torcedores um produto de melhor qualidade que gere maior valor a todo o seu mercado. Também passar para vocês aqui que o Gavia News postou, entenda plano de Jorge Jesus por holofotes da seleção brasileira e Flamengo mesmo desempregado. Eles falam aqui, o técnico, o trabalho do treinador lusitano e de todo o seu staff envolve os bastidores e também algumas ações públicas de imagem. Ele tem um bom relacionamento com jornalistas, especialmente em seu país natal, Portugal. Desta forma, Jorge Jesus consegue fazer com que informações de seu interesse transitem com certa facilidade. Ele e seu staff criam oportunidades de foto ou entrevistas em situações como reuniões com dirigentes, embarques no aeroporto. Aconteceu no último final de semana, por exemplo, né? E eles estão falando até desses vazamentos que ele faz, tipo de mandar mensagem e tudo mais. Eu mesmo sou amigo dele, né? Eu acho que ele não faz isso de sacanagem não, mas fazer o quê? Os caras estão falando isso. O staff de Jorge Jesus faz consulta em vários mercados quando o treinador está perto do fim de contrato, como é o caso atual no Fenerbahçe, né? Confira alguns trechos de entrevista recente do Jorge Jesus. Ele fala o seguinte: quem é que não gostaria de treinar a seleção do Brasil? Ele fala também, tudo é hipótese na minha carreira, portanto não ponho nada à parte. Qualquer lado, Arábia Saudita, tenho várias coisas para escolher em maio. Então ele falou já, inclusive, sobre essa opção que pode ser treinar aí a seleção da Arábia Saudita, né? O que eu falo é o seguinte: até maio, junho, no final de maio, início de junho, tem muita água para rolar e o Flamengo precisa vencer. O Flamengo não pode ficar perdendo, depois o Flamengo não consegue se recuperar na temporada. Ainda tem o fato aí de repente, perder o Arrasca em muitos jogos aí das competições, né, que é preocupante. Então o Flamengo precisa sim contratar e precisa que o Vitor Pereira dê certo. Infelizmente, até o momento não deu. O time parece que não encaixou no seu esquema,
mas a gente torce demais que dê certo. O Everton Ribeiro, o nosso camisa 7, né, é o jogador com mais passes progressivos e com mais passes para a área no Brasileirão 2019, tá? Então, um jogador aí, apesar do momento, né, que não era muito bom, né, ele tem sim um fundamento muito importante, né, os passes progressivos e com mais passes para a área no Brasileirão. Então é um jogador que ajuda demais o setor ofensivo e que tem que puxar esse protagonismo justamente nesse primeiro jogo da final. Ele que deve ser titular, inclusive deu entrevistas na zona mista, a gente já mostrou aqui, mas não é normal o jogador que vai dar entrevista na zona mista antes de uma final ele não ir para o campo. Então a expectativa é que o Everton Ribeiro seja titular e ele tem que puxar esse protagonismo para ele. Em entrevista à Flá TV, o goleiro Santos ressaltou que a semana de treinos, a semana só de treinos, no caso, né, tem ajudado a focar no primeiro jogo da decisão e tem sido aí positiva para o elenco rubro-negro. Semana muito boa, com essa pausa para treinarmos. Estamos muito focados nessa decisão, os treinos estão com muita intensidade e a gente tem aproveitado o máximo possível. A gente só espera que dê muito certo, né? É muito importante que o Flamengo conquiste seu primeiro título nessa fase, nesse novo momento aí com o técnico Vitor Pereira, né? O Flamengo precisa virar a chave e ganhar um título. Ah, mas é o Carioca. Não, mas nesse momento se tornou muito importante a questão de honra o Flamengo vencer o Carioca. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto. Valeu. Fui.